que foi o fascismo? O fascismo foi um regime político totalitário que surgiu na Itália entre as décadas de 1920 e 1940, tendo uma ideologia autoritária, racial, violenta e nacionalista. O principal líder do fascismo foi o italiano Benito Mussolini, que apesar de ter feito parte do Partido Socialista quando era mais jovem, mudou sua ideologia política e criou o Partido de Extrema-Direita em 1919. Existem alguns fatores que contribuíram para a ascensão do Partido Nacional Fascista na Itália, a exemplo da grande crise econômica que o país enfrentava, fora o atendimento de reivindicações territoriais no pós-Primeira Guerra Mundial, criando uma grande frustração que vai inflar o nacionalismo italiano. Além desses fatores, podemos apontar ainda consequências geradas no país devido à guerra, como a queda na produção industrial e a queda na produção agrícola, gerando inflação. Analisando a situação pós-guerra da Europa, percebemos que com a grande crise econômica, a população se encontrava com a moral totalmente baixa, desesperançosa e desanimada. Esse ambiente foi então propício ao surgimento de políticos e ideológicos com um discurso ilusórios, com a promessa de resolver problemas complexos e com a capacidade de falar o que o povo mais queria ouvir. Mussolini, utilizando desses discursos, chegou ao poder no ano de 1922 com a Marcha sobre Roma. E em 1943 recebe o apoio dos nazistas, onde se vê obrigado a fugir para o norte da Itália e cria a República Social Italiana. Crise econômica na Itália. No momento de desespero, a Itália começou a emitir o papel da moeda, o que resultou na desvalorização da moeda italiana e aumentou ainda mais a inflação. Com isso, a taxa de desemprego foi aumentando e a Itália contou com superpovoamento, fazendo com que a situação saísse do controle, surgindo grandes revoltas, greves, invasões de terras e ocupações de fábricas. Em meio de todo esse caos, alguns partidos da esquerda ganharam força e a burguesia, os latifundiários e a classe média católica passaram a temer ainda mais. A ameaça comunista ateia. O medo era que acontecesse o mesmo que aconteceu na Rússia em 1917, onde a revolução de bolcheviques suprimiu a propriedade privada e os meios da produção. Nesse momento surge com força a popularidade de Benedito Mussolini, fazendo com que ele recebesse apoio da burguesia, fator importantíssimo para a sucessão. Característica do fascismo. O fascismo pode ser um sistema político complexo. É responsável por ser caracterizado em outros principais pontos. Nacionalismo exacerbado. Para o fascista, a nação é a instituição mais importante e está acima de tudo. Os interesses dos indivíduos jamais devem ser superiores aos interesses da nação. E, além disso, os indivíduos não existe apenas a nação, o que revela um nacionalismo exagerado e inconsequente, sendo levado até as últimas consequências, a Segunda Guerra Mundial. Totalitarismo. O totalitarismo significa que o Estado controla todos os setores da nação, como todas as atividades políticas, econômicas. Digamos, um capitalismo sob frente intervenção estatal. Controla a educação, a cultura e a imprensa, sendo dever do Estado manter o controle de tudo por meio do partido único. Nessa época, na Itália, havia o Partido Nacional Fascista. E os fascistas, eles não aceitavam nenhum tipo de contestação às suas vontades, o que caracterizava a Itália, o fascismo em si, como unipartidarista. O unipartidarismo acontece quando apenas um partido tem voz na nação, apenas um partido tem forças para tomar decisões na nação. Então, os fascistas eles eram extremamente contra a democracia. Para eles, todo tipo de discussão com a população ou com uma parte da população para entrar em um consenso e tomar decisões, para eles tudo isso era uma perda de tempo, era inútil. Então, eles eram contra o parlamento, eram contra o Congresso e defendiam a ideia de que o que a nação realmente precisa é de um partido que tenha pessoas extremamente disciplinadas e que são realmente apaixonadas pela nação. E é isso justamente que caracteriza o fascismo como uma ditadura.
E uma outra característica aí muito forte do fascismo é o culto à personalidade do líder. Nesse caso, Benito Mussolini é o líder do fascismo, então chegou uma época aí em que, quando se pensava em nação, quando se pensava em Estado lá na Itália, já vinha na mente a imagem de Benito Mussolini, isso por conta da força da propaganda que o Estado fazia. Então, Mussolini ele era visto como o salvador da pátria, como o guia da nação. Então, para a população, durante um período aí, Mussolini era quem ia resolver todos os problemas da Itália. Anticomunismo. O comunismo para os fascistas é completamente desprezível, visto que não deve haver luta de classes, pois atrapalha o desenvolvimento e o progresso da nação, pregando o que deve existir e a união das classes e a integração em prol do desenvolvimento da nação. Corporativismo. Nas corporações teremos a reunião de todos os profissionais de um mesmo ofício, agregando patrões e trabalhadores, como representantes do governo fascista atuando como juízes ou intermediários, evitando assim a luta de classes. Isso nos remete, mais uma vez, ao anticomunismo. Então a palavra final será do Estado para promover a harmonia entre as classes e o desenvolvimento da nação. Por fim, também são características do fascismo o expansionismo e o militarismo, sendo que as duas coisas são inerentes e indissociáveis uma da outra. O expansionismo se dá principalmente porque a política de supremacia da nação necessita um Estado forte, e para se fazer isso são necessários novos territórios a serem dominados, como tentaram fazer com a Etiópia. Para conseguir fazer isso, o meio principal foi o militarismo, que é principalmente a organização das Forças Armadas, mas também uma propaganda de modo a tornar o cidadão comum, ele próprio, uma pessoa em sempre um estado de espírito militarizado, por assim dizer.